DefenderForce.com. Boa noite, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui, a dupla Bira Faria. Obrigado aí pela atenção de vocês aí, tá? Vocês vão dispor aí pra gente, tá? E hoje tem alguns assuntos aí que eu considero sérios, são 5 pautas que eu considero sério. E nós vamos aí, conforme o áudio vai passando, nós vamos parando o áudio e comentando, tá? Então, mais uma vez, continência para todos que estarão presentes aí, tá? Vira suas considerações iniciais, por favor. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal aí, Bira Faria, né? Que já mudou de nome, o canal já é Bira Faria. De tanto que a gente está fazendo. Estamos tentando aí problemas técnicos e agora problemas de trabalho também, porque eu estou trabalhando. E, portanto, não está dando tempo aí agora para dar atenção, né? Mas na medida do possível a gente vai tentando dar atenção. Um beijo bem grande para minha mãe, Maria de Lourdes, está fazendo aniversário hoje. Né? Não vou dizer a idade, que senão fica deselegante, né? A idade de senhora não se fala. Mas a minha grande mãe está fazendo aniversário hoje. E um grande abraço e obrigado por vocês disporem desse tempo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, é uma gravação feita com carinho e a gente procura trazer o que tem de mais destacado. Lembrando que hoje a pauta é 100% do meu amigo Faria. Hoje eu só estou aqui de peru. Só para piruar. Vamos lá, Faria. Vamos à primeira, Bira. Então vamos. Que é a tecnologia do meu estúdio de alta capacidade. Conselho de Direitos Humanos ouve Lula. Meu Deus do céu. Não é essa? Não, a de 10 a 3. A senadora juíza Selma anuncia a troca de partido e defende a CPI da Lava Toga. Vamos ouvi-la? Um minutinho. A senadora juíza Selma anunciou que mudará de partido nesta quarta-feira, deixando o PSL para se filiar ao Podemos. Juíza Selma gravou um vídeo em que defende a instalação da CPI Lava Toga. A senadora lembrou que o grupo Muda Senado, Muda Brasil reúne senadores de diversos partidos em torno de objetivos comuns e questionou: a Lava Jato já chegou ao Executivo e ao Legislativo, por que não pode chegar ao Judiciário? Assista. Eu estou num grupo chamado Muda Senado, Muda Brasil. Esse grupo é formado por senadores de várias siglas, de vários partidos. E esse grupo tem um cerne, uma causa em comum, que é o combate à corrupção. Nós somos, a maioria de nós nesse grupo somos jovens de política, somos pessoas de primeiro mandato e nós queremos, então, fazer jus aos votos que a gente recebeu. Logo que chegamos aqui, cada um de nós tinha um sentimento de decepção por não estar conseguindo fazer alguma coisa. E cada um de nós éramos ilhas, né? Ali com esse mesmo sentimento. A nossa união nos trouxe força para que a gente consiga lutar e cumprir aquilo que nós falamos para vocês na campanha. Cumprir aquele motivo pelo qual nós estamos aqui. Sem a gente conseguir realizar esses objetivos, não tem razão para nossa permanência no Senado. E isso é um pensamento unânime. Todo o Grupo Muda Senado pensa dessa forma. Então, pessoal, eu quero conversar com vocês que uma das pautas deste Grupo Muda Senado, tá? A primeira delas é a questão da CPI
da Lava Toga, tá? Existem algumas argumentações que dizem que se essa CPI for instaurada, tá, ela vai atrapalhar o andamento do Senado. Não atrapalha coisa nenhuma. Parou. Essa juíza e senadora, Selma, ela era aquela que era do PSL e que ela dizia, né, quando estava no PSL, que Flávio Bolsonaro estava pressionando para que ela tirasse a sua assinatura da CPI da Lava Toga. Tanto é que ela tirou. E ela falou que foi pressionada para isso, né? Ela já fez entrevista dizendo que ela foi pressionada para isso. Olha, preste atenção. Eu acho que Bolsonaro, principalmente Bolsonaro, tem que prestar atenção. O PSL era a maioria na Câmara. Saiu o Frota, mas por motivos que todos nós sabemos, né? Que ele não é relevante, né? Que ele só está procurando o bolso dele. Mas a juíza Selma, ela não. Ela saiu porque ela estava sendo impedida de ter sua própria opinião no PSL. Então já sai 2 do PSL. Então, ou seja, o PSL não tem maioria hoje. Tá? Não tem maioria hoje. Então eu acho que o Bolsonaro deveria começar a se preocupar com isso, porque não foram só esses 2 aliás, até o momento os 2 saíram. Mas se continuar do jeito que está, com a intervenção de Flávio Bolsonaro, eu vou dizer para você, mais pessoas irão sair do PSL. Biro, quer comentar alguma coisa? Você sabe que eu não gosto de explosão, né? Eu ia falar eu não nem estou conseguindo falar a palavra. Eu não gosto desse negócio, desse urgente, desse desespero, desse descalabro, mas, assim, olhando de maneira geral, é piroctenia, que assim, explodir tudo e sair largando foguete para tudo que é lado. Eu não sei dizer para você exatamente qual foi a atitude ali em relação à juíza que tomou a bancada como se, porque primeiro que eu acreditava que a bancada do PSL era uma só, tanto de senadores quanto de deputados federais, certo? A Joyce, que diz que é a líder do governo, está preocupada mais com os trabalhinhos dela. O Vitor Hugo está batendo lá por dentro, lá na Câmara dos Deputados Federais. E são 4 senadores, são 4, né? Eram 4, né? Agora vai ficar 3. Sendo que desses 3, 2 estão brigados. Então, realmente, a coisa está preta. A coisa está preta. Numericologicamente falando, a coisa está preta. Bom, mas aí quem deveria estar com... e aí eu vou ter que dar essa palavra para o Olavo de Carvalho, sobre o negócio de militância. Isso é o que ele explicou da maneira correta o que ele quis dizer com isso. O que é a militância? A militância são aqueles que organizam o partido, e a gente não observa isso. O PSL hoje ele é um frangalho, ele está estourado, ele está fragmentado, entendeu? Então, por exemplo, quem deveria ser o líder? Ele deveria ser o presidente do partido, né? Mas a gente não vê o líder, presidente do partido, fazendo liderança nos seus senadores, nos seus deputados federais. Muito pelo contrário, ele aparece muito pouco. Quando ele aparece, ainda aparecem umas posições ruins. Ainda sobre o Senado. Sobre esse grupo que a senhora juíza, a senhora senadora falou, é um grupo suprapartidário. O que é um grupo suprapartidário? Eles não estão interessados em seguir o partido em si. Tanto é que ela mudou para o Podemos, que para ela tanto faz estar no Podemos quanto está. Ela só quer poder desenvolver o trabalho dela, certo? Então, na verdade, a tendência de quem chegou agora no Congresso Nacional é dar menos importância para a bandeira de partido e dar mais importância para as ações que têm que ser realizadas. Portanto, aí está um outro ponto, porque o presidente da República, por exemplo, quando ele era do PT ou quando ele era do PSDB, ele mais ou menos era como se fosse também o dirigente do partido, certo?
Tanto é que existiam as convenções, se o presidente era do PT, ele estava lá na frente junto com o presidente, ele aparecia mais. Não é o caso do presidente Jair Bolsonaro. É diferente. O presidente atua diferente, de maneira diferente. Eu não estou fazendo senso de juízo, você está entendendo? Estou dizendo maneiras, por exemplo, quando era o Lula, quem que pegava o telefone e falava? O microfone falava lá na frente. Era o presidente do partido? Não, era o Lula, certo? Quando estava a Dilma, a mesma coisa. Quando estava o FHC, a mesma coisa. Quando estava o Collor, a mesma coisa. Mas a mesma coisa não acontece em relação ao PSL partindo do presidente. O presidente não junta todo o partido e não fala com o partido, pessoal, nós precisamos fazer isso. Isso eu não tenho visto acontecer, que eu tinha visto acontecer antigamente. Portanto, perdemos uma grande senadora que está bem intencionada, não compreendemos por que tem alguém contra, talvez nós sejamos burros, né? Não sei, de repente, que tem contra uma investigação que pode trazer à tona problemas, tá certo? Não posso pré-julgar ninguém, porque eu acho errado pré-julgar alguém. Agora também não posso concordar com não se investigar determinada coisa. Portanto, essas aí seriam minhas considerações de maneira geral em relação a esse assunto. Então vamos dar continuidade aí, Pedro. Dá continuidade aí no áudio dela. O Bicha SX é perfeito para o meu dia a dia corrido. O Eclipse Cross me mantém conectado com tanta tecnologia. Vocês viram que aconteceu aqui no Senado esse ano a CPI de Brumadinho. Foi uma CPI complexa, foi uma CPI que tratou de coisas lá de Minas Gerais, uma tragédia de centenas de pessoas, né? E assim mesmo nós conseguimos levá-la até o final. Não atrapalha nenhuma pauta, não atrapalha a reforma da Previdência, não atrapalha a reforma tributária. Isso é um argumento vazio que estão querendo falar para você, para te convencer a ir contra esta CPI, tá? A CPI não é contra o STF. A CPI não é contra a instituição STF. Na CPI é contra fatos determinados que foram praticadas por pessoas determinadas lá no STF. Eu canso de dizer, sempre que eu me manifesto a esse respeito, que não basta que nós façamos uma limpeza no nosso país que não atinja todos os poderes. Nós precisamos, já estamos, a Lava Jato já está no executivo, a Lava Jato já chegou no legislativo. Por que não pode chegar no judiciário? E vejam bem, o Senado Federal é a única... Então, pessoal, o que a juíza está dizendo aí, o legislativo, executivo, por que o Superior Tribunal Federal não pode ser investigado se a Constituição diz que ninguém está acima da lei? Como o Gilmar Mendes falou, se chegar para ele, ele vai arquivar. Espera lá. Arquivar por quê? O que eles estão escondendo de nós, que nós já podemos assim imaginar, mas vai sair mais coisa podre se realmente for aberta a lavatória? O medo deles é o quê? Eu vou falar para vocês, o medo dele é que venha tudo à tona. Não concorda comigo, Biro? Porque o Superior Tribunal Federal, principalmente Gilmar Mendes, né? Principalmente Gilmar Mendes, que já deu o seu voto antecipado, mas só que não é o Superior Tribunal que tem que votar se houve falcatruas ou não, se houve corrupção ou não. É o Senado, é o único poder que pode enfrentar o Superior Tribunal Federal. Vira, está contigo aí. Artigo 58 da Constituição Federal Brasileira. Parágrafo 2º. Inciso 3º. Convocar ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º. Receber petições, reclamações, representações ou queixa de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 5º,
solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Qualquer autoridade ou cidadão. Está escrito. Então, artigo 58, parágrafo 2º, inciso 4º e 5º. Está na lei fria. Está aqui na letra fria da lei. Está entendendo? Ele não pode estar acima da Constituição. Não pode. Se eles dizem que são guardiões da Constituição, eles não podem estar acima da Constituição. Você não concorda? Concordo. Vamos dar aí o direito da juíza Selma aí continuar, que eu achei fantástico o que ela falou. Eu não sei se eu vou conseguir hoje, mas eu vou conseguir qual é o artigo da Constituição que diz que é o Senado que faz a fiscalização do STF, tá? Hoje eu não garanto, mas eu vou conseguir isso aí. A próxima, deixa para a próxima, para amanhã. Vira o microfone. Para investigar e fazer um impeachment, enfim, julgar essas pessoas do Supremo. Nós não podemos deixar que elas permaneçam incólumes fazendo o que querem, simplesmente impunes e acima de todos nós. Todos somos brasileiros, temos que prestar conta, sim. Eles também são funcionários públicos, assim como eu. Nós estamos aqui para servir o povo e temos que ser transparentes, tá? Porque eu teimo em defender essa CPI lava-toga. Gente, tem gente que diz, olha, seria muito mais conveniente que vocês, senadores, fizessem um projeto de lei, fizessem uma PEC, ou então pedissem logo impeachment. CPI é só para dar em pizza. Vou explicar para vocês que isso não é verdade, tá? Primeiro, a CPI é constitucional, ela está prevista na Constituição e no regimento interno do Senado da Casa, como eu já expliquei para vocês, só nós podemos fazer isso em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Ela exige, para ser instaurada, 27 assinaturas. 27, nós já temos essas assinaturas, tá? Um projeto de lei, para ser aprovado, precisa de 41 votos a favor, ok? Uma PEC, ela se inicia também com 27 assinaturas, mas precisa de 49 votos em 2 turnos, ou seja, tem que colocar esta PEC para ser votada 2 vezes e nas 2 vezes ela precisa de 49. Nós estamos aqui penando para conseguir 27. É isso que eu quero que vocês compreendam. Agora, um impeachment, gente, pior ainda, precisa de 2/3 dos votos da casa, ou seja, 57 senadores têm que votar um impeachment. Então não adianta vocês dizerem, não, a CPI não vai dar em nada, é pizza. Não é. Foi por causa de uma CPI do Judiciário instaurada aqui no Senado há uns anos atrás, que envolveu aquele juiz Lalau, vocês lembram daquele juiz Nicolau? Então, foi por causa dela que se descobriu toda uma rede de crimes que ele estava praticando e por causa dela é que ele foi punido, por causa dela é que foi criado o Conselho Nacional de Justiça. Vejam só, então a CPI para nós ela serve como um princípio de um ato que pode vir depois. Conforme as coisas vierem à tona, a própria população vai apoiar os resultados da CPI e aí sim nós conseguimos com certeza mais votos lá no Senado, quem sabe até para um impeachment, ok? Bom, eu quero reiterar aqui para vocês que eu apoio incondicionalmente o nosso ministro Sérgio Moro, eu apoio incondicionalmente o procurador Dallagnol e todas as ações da Lava Jato. Não vi nenhuma irregularidade, aquelas vaza-jato lá que instauraram na Câmara, uma CPI que pretende desconstituir a moral do nosso ministro, eterno juiz Sérgio Moro, e a moral do procurador Dallagnol, que é o chefe de procuradores. Vejam só o que isso acontece, o que isso quer dizer, né? É o poste fazendo xixi no cachorro. Então, um juiz, um procurador, que são pessoas respeitadas, que trabalham, que deram sua vida. Sérgio Moro até hoje vive cheio de segurança, gente. Eu sei o que é isso, tá? Dallagnol é um cara que está apanhando no CNMP todo dia. Nós estamos aqui no Senado trabalhando duro para não deixar isso acontecer. Já fizemos reuniões, reuniões inclusive com os procuradores do CNMP para evitar que isso aconteça. A gente não quer que ninguém fique impune, não é isso. Mas a gente também não pode admitir que forças políticas usem o CNMP para punir o Deltan Dallagnol por coisas absurdas. Vejam só, uma delas
Só para contar para vocês rapidinho. Uma delas é o fato dele ter repassado uma notícia sobre uma senadora num grupo de WhatsApp. Tá bom para vocês? Vocês acham que isso é crime? Vocês acham que ele merece punição? Então é isso, pessoal, que a gente está fazendo aqui. Muita coisa não vai para a imprensa, muita coisa não é dita para vocês e muita coisa não pode ser dita porque se a gente abrir antes da hora o jogo, a gente sabe que forças que estão trabalhando contra, elas também vão trabalhar e a gente não vai conseguir o sucesso. Mas eu quero que vocês creiam que esse grupo, que o nosso grupo, que a senadora Juíza Selma é uma pessoa que está trabalhando contra a corrupção, tá? Bom, por que eu estou indo para o Podemos, pessoal? Por conta de afinidade extrema com o partido, porque eu tenho afinidade extrema com os senadores, são pessoas absolutamente de uma liderança admirável. Desde que eu cheguei aqui, eu vi a postura do senador Álvaro Dias, eu vi a postura do senador Lazier Martins, do meu querido senador Eduardo Girão, que é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa limpa, que só quer o Brasil, né? Oriovisto, entre outros. É um número grande de senadores que estão aqui com boa intenção, com a mesma intenção que eu estou de vir aqui tentar fazer um país melhor para você. É um partido organizado e é um partido que me dá liberdade para eu poder exprimir essas coisas que eu estou dizendo para vocês agora, né? Eu estando num partido que não me dá essa liberdade, eu não tenho como agir e como cumprir todas as metas aqui no Senado que eu preciso cumprir com. Pessoal, ela foi super educada, né? A senadora Selma foi super educada, mas ela disse que não estava tendo liberdade no PSL. E no Podemos ela vai ter essa liberdade para conseguir aí seguir em frente à Lava Toga. Então, agora eu pergunto para vocês, Flávio ameaçou ela, realmente fez aquela ligação para ela tirar a assinatura dela? Eu tenho certeza que sim. Agora tenho mais certeza do que nunca que o Flávio pediu para ela tirar a assinatura. Quer continuar ou quer fazer comentário, Bira? Pode continuar. Não, continua então. Tá bom? Eu quero agradecer a todos por terem assistido esse vídeo. Quero agradecer em especial a minha família, que aconteça o que acontecer, está sempre do meu lado, tá? Um abraço, um beijo grande para você aí no Mato Grosso. E pode ter certeza, a Juíza Selma está trabalhando aqui incansavelmente contra a corrupção para você, Mato Grossense, para você, brasileiro. Tá, então, beleza, eu só não tem muito o que falar sobre isso, não. Isso aí já está mais do que visto, né? A pessoa não se sentia bem para fazer o trabalho dela no partido, ela foi para outro partido. Quem perde com isso? Quem perde com isso somos nós, né? Que apoiamos aí o partido do presidente, achávamos que o partido do presidente ia ser um exemplo. O próprio presidente falou para nós votarmos em pessoas, deputados federais, senadores. Nós fizemos nossa tarefa de casa. É o que está acontecendo aí. Foi feita a tarefa de casa, a gente brigou, a gente lutou, a gente gritou, a gente correu atrás e parece que a velha política está querendo engolir a nova política, né? Que era para ser descentralizada, voltada para o povo, para as pessoas, mas as manhas, as artimanhas ainda estão bem longe de acabar no Congresso Nacional. Confere? Positivo. O que mais agora? Bira, agora a próxima pauta. Vamos pular para ficar no mesmo assunto? Vamos pular para a quarta pauta, 241. É de 9,25? Não, 2,41, depois dela. Porque tinha uma antes de 2,27. Não, 2,41, Bira. Tá, 2,41. Flávio Bolsonaro ganha foro especial no Rio de Janeiro. Sou totalmente contra. Vamos ouvir, né? Vamos ver. Flávio Bolsonaro terá direito a foro especial. Investigações no Rio de Janeiro. Repórter Rodrigo Viga. O Ministério Público do Rio de Janeiro deu uma decisão favorável nesta terça-feira
ao senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele vai ter direito, em um processo que tramita aqui no Rio de Janeiro, a foro especial, ou seja, em vez de ser julgado por apenas um juiz de primeira instância, vai ser julgado por um colegiado do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro e o ex-assessor dele, amigo da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, são investigados por crimes que eventualmente teriam cometido à época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual aqui do Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz teve movimentações atípicas em suas contas bancárias de mais de R$1.200.000 que despertaram a atenção do então ainda existente COAF. Essas informações foram repassadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que deu início às investigações. Inclusive, posteriormente conseguiu a quebra dos sigilos de Queiroz e de Flávio Bolsonaro. A defesa de Flávio Bolsonaro conseguiu, junto a uma procuradora aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, esse direito do foro especial. No parecer, a procuradora disse que seria um fardo muito pesado, uma cruz muito pesada para o juiz de primeira instância decidir sobre um caso tão sensível, tão delicado como este, que envolve um senador da República, um ex-deputado estadual e filho do presidente Jair Messias Bolsonaro. A defesa de Flávio Bolsonaro, ainda assim, garante, nega que ele tenha cometido qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de crime. Ele é investigado neste processo por supostos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Por que ele está tendo um foro especial se os advogados dizem que ele não deve nada? Bom, se eu não devo nada, a primeira coisa que eu ia fazer é assinar a lavatória, coisa que ele não fez. E agora o Rio de Janeiro dá foro especial para o Flávio. Olha, cada um responde por si. Bolsonaro responde por ele, Eduardo, Carlos e Flávio também. Eu acho que o Flávio fez merda, tá? Desculpa, mas eu acho que o Flávio fez merda. Porque senão ele não estaria correndo atrás de foro especial, ele já teria assinado a lavatória. Ele está fugindo de alguma merda que ele fez com o Queiroz. Isso aí está ficando óbvio e está ficando difícil do Flávio se defender, tá? Eu não estou dizendo que a família sabe de tudo isso, é claro. Como eu falei, cada um responde por si. Eu respondo por mim, o Bira responde por ele, e qualquer um que está aqui nos assistindo responde por si próprio. Agora, que tem coisa estranha aí, vocês me desculpam, mas tem sim, tá? Eu acredito no presidente Bolsonaro, mas infelizmente eu acho que o filho dele, tá, o Flávio, pisou na bola e vai ser difícil dele consertar isso daí. Bira, tá contigo. Eu não sei se o foro é especial, se não é especial, se é lá em Brasília, que ele já tentou no STF, se é lá no Rio, não sei. Eu acho só que tem que investigar logo, porque eu tenho a seguinte ideia. Quando eu era oficial de comunicação social lá em Jardim, um soldado deu tiro na cabeça do outro. E o que aconteceu? Logo, as televisões começaram a soltar notícias falsas, dizendo que invadiram o quartel, que fizeram isso, que fizeram aquilo. E aí me ligou o coronel, que era o oficial de comunicação social da 4ª Brigada, e falou: solta logo um press release dizendo o que aconteceu, rapaz. E aí vai entregando isso. Aí eu fiz um press release rapidinho ali de uma página, né? No horário de troca, um acidente, aconteceu assim, e já saiu, já fui no jornal entregar o press release, para que eles não ficassem inventando outros estratagemas e outras mentiras em relação àquilo, entendeu? Já de manhã cedo estava tudo arrumado, a mãe do menino já tinha dado depoimento, eu tinha falado para a imprensa, o menino já estava sendo enterrado, foi velado, enterrado,
Quer dizer, quando você tenta esconder alguma coisa, se você está tentando esconder alguma coisa que está aparecendo, fica muito pior. Porque, como diz o ditado, mentira tem perna curta. Então é muito melhor você chegar lá, fazer que nem a própria juíza que está sendo investigada agora como caixa 2 em campanha. Tá? Porque o que ela fez foi, ela contratou uma empresa do próprio dinheiro dela, e ela não colocou isso nas contas dela do partido. Você sabe mais ou menos a história da juíza, né? Ela fez uma pesquisa para ver se era o caso, ela se candidatar, porque ela era conhecida como Mor de Saias, do Mato Grosso, né? O apelido dela era Mor de Saias. Sabia disso? O apelido dela era Mor de Saias. Ela era ferrenha. E aí o que eles fizeram? Foram lá, não, mas ela fez uma consultoria. Essa consultoria custou tanto. Ah, não, mas isso entra na campanha. Ela falou, não sabia. Não sabia nem se ia ser candidata. Eu fiz uma consultoria. Eu acho que ela vai se safar dessa. Eu acho. Mas é aquele negócio. Quem paga, quem deve paga e paga na hora. Entendeu? Se realmente tem alguma coisa errada, e se eu fosse o Flávio Bolsonaro, eu abria o jogo logo e já falava logo e deixava logo rolar. Entendeu? Agora, vai atrapalhar a reforma da Previdência, vai atrapalhar isso, vai atrapalhar aquilo. Isso nem é um caso para impeachment no caso dele. Não é nem um caso para afastamento, nem para ser colocado em comissão de ética. Por quê? Porque isso foi antes dele ser senador. Não era o cargo de senador que ele estava. Isso é uma coisa quando ele era vereador. Isso no máximo vai levar ele para a justiça. Vai tomar uma punição pecuniária, vai ter alguma coisa. Se ele fez isso, Faria, se ele fez isso, e se ficar comprovado que ele fez isso. Tá entendendo? Então é assim, eu vou dizer para você o meu parecer. É muito estranho, é um comportamento estranho. As explicações são tênues, são simplórias demais, né? Ao passo que nós temos outras tão cabeludas quanto, por exemplo, a da fake news, está acontecendo lá, a CPI da fake news, que está nitidamente querendo levar para o lado de jogar para o lado do presidente da República, sendo que o Haddad, ninguém fala do Haddad, o Haddad foi condenado já sobre fake news. Quer dizer, é uma outra CPI que já emplacou, já está lá, já está valendo, o pessoal está apanhando lá dentro, tá certo? Eu estou acompanhando aí, e ninguém está fazendo nada. O Eduardo com o lance dele de querer ir para a Embaixada dos Estados Unidos, e o Flávio com esse lance de ir contra a Lava Toga. Fica difícil, com uma ação tão conturbada e com tão falta de coordenação, como eu te falei. O PSL é um partido explodido. Cada um está atacando de um lado. Essa é a minha opinião. Não, eu concordo com a sua opinião, Pedro. Eu concordo com a sua opinião. Porque, poxa, em vez do partido se unir, o partido está desfazendo, gente. Isso é prejudicial ao Bolsonaro. E Bolsonaro tem que acordar em relação a isso daí, porque senão, Bolsonaro, aí eu tenho que concordar que Bolsonaro não durou muito tempo. Não gostaria que isso acontecesse. Ontem, eu e o Bira aqui, nós fizemos aí, aliás, uma brincadeira aí do Ciro Gomes, né, o coronel lá do Nordeste, né, mas depois tinha um assunto também sobre depressão, suicídio. Bira, vamos colocar essa pauta aí, 227. Não sei o que eu fiz. O governo, ele lança a campanha contra a depressão, contra o suicídio, né? Eu e o Bira ontem falamos a respeito disso. Aliás, falamos não, né? Ficamos de falar isso hoje, né? Vamos ouvir então. Uma nova campanha do governo federal alerta para a importância da saúde mental e tenta reduzir os casos de suicídio entre os jovens. Repórter Vitor Brown. O governo federal lançou nesta terça-feira uma campanha de valorização da vida e combate à depressão, com o slogan "Se liga, dê um like na vida",
O movimento integra o chamado Setembro Amarelo, mês que reúne diversas ações de prevenção do suicídio. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, diz que o principal objetivo é conscientizar os jovens. O nosso ministério já tem uma campanha, o Acolha a Vida, mas fala direto com o pai, com a família, com profissionais, com professores, com os conselheiros tutelares, com líderes religiosos. A campanha está direcionada ao público que cuida de pessoas. Mas faltava a gente falar com a juventude. A nova campanha é uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Atualmente, segundo dados do governo, estima-se que 14 milhões de brasileiros apresentem diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais. Entre 2015 e 2018, o SUS, o Sistema Único de Saúde, registrou aumento de 52% no total de atendimentos ambulatoriais e internações ligados à depressão. Entre os pacientes jovens com idades entre 15 e 29 anos, a alta no período foi ainda mais forte, de 115%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica que um dos focos da campanha é estimular o contato social. Então a campanha ela é toda em valorização da vida, em trazer as pessoas para o mundo real, para as coisas reais, para amigos, para esporte, para família, para contato, e que as pessoas tenham um olhar e percebam e ofereçam ajuda para essas crianças, para esses adolescentes. Em todo o mundo, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Bom, pessoal, isso é uma coisa muito séria, viu? Tem acontecido aí, a gente pensa que depressão é frescura, que a pessoa está de moleza, que está de mal com a vida. Ah, aquele cara está de mal com a vida, a pessoa se isola, fica sozinha, a pessoa tem um mau humor terrível, ou fica apática. Ah, aquele bicho lá é mole, aí quando você vê, se mata. Um grande amigo meu, o filho dele fazia odontologia, ele é dentista, está vivo aí. E esse filho dele era muito quietinho, muito na dele e tal. Um dia, era de Minas Gerais, eu estava lá passeando por lá, depois eu voltei junto com meu colega para academia. E na terça-feira ligaram para o irmão, volta que teu irmão está morto. Ele, por quê? Pegou chumbinho, aquele veneno de rato, e tomou. E deixou uma carta dizendo que era apaixonado por uma prima. Aí, o que é isso? Isso é falta de diálogo, falta de conversa, falta de chamar. Não ir direto ao assunto, mas vamos, o dia está bonito hoje, vamos caminhar, bater papo, e abrindo como você abre uma concha, até você achar a pérola que está lá dentro. Que é a dor. Normalmente é a dor. Pô, você podia conversar com eles, não existe só tuas primas nesse mundo, existem muitas outras mulheres, tarará. Eu tinha o caso de um soldado que toda semana ele tentava se enforcar. Mas esse era esperto, ele ia para uma árvore, subiu na árvore que tinha um galinho fininho lá e colocava a corda no pescoço e tentava se enforcar. Aí todo mundo vinha, aquela confusão, aí era do meu pelotão, e o capitão chegou, dá um jeito nesse cara aí, rapaz, o que está acontecendo com ele? Eu sentei, falei, tirei minha divisa, botei na mesa e falei assim, estamos falando de homem para homem, o que está acontecendo com você? Não, porque tem uma menina aí que eu tô apaixonado por ela, não quer saber de mim. Eu falei, rapaz, você sabe quantas mulheres tem nesse mundo? Aí comecei a falar com ele. Todo dia eu passava por ele, passava de conversar. Um dia eu volto a São Gabriel, e aí ela já era major, né? E aí ele, tenente. Eu falei, eu reconheci ele e tal. Uma esposa e 2 filhinhos. Entendeu? Então, isso que está falando, parece besteira que nós estamos falando aqui, mas não. Às vezes tem uma pessoa perto de você que precisa da sua ajuda e você vai perder 5, 10 minutos conversando e aquilo ali vai ficar gravado na cabeça da pessoa. A vida é o maior bem que nós temos, confere, Faria? Positivo. E, só quem pode tirar ela de nós é Deus. Concordo com você, Pedro. Concordo com você. Quem que não passa por uma situação difícil, né? Eu, graças a Deus, nunca pensei nisso, né? Mas quem que não passa por uma situação difícil, pela aí a reportagem aí, principalmente essa garotada aí, né, nova, que parece que está perdida no mundo, né? E os pais têm que dar mais atenção aí, observar mais os filhos de perto, para que se tiver algum sintoma,
quer ficar trancado no quarto, não quer conversar com ninguém. Vamos começar a observar, né? Nesse assunto era esse daí. Agora a próxima live... Só colocar mais uma coisa assim. Uma outra preocupação muito grande, como você falou, a criança fica trancada no quarto, direto no computador, são esses programas de desafio. Não é que eu quero chamar a atenção. Tipo Baleia Azul, etc e tal. Esse programa que a criança primeiro tem que se cortar, depois tem que cair de não sei o quê. Então tem vários casos aí de uma criança que tinha que se enforcar. E o pai chegou na hora que a menina subiu e derrubou o balde, porque era a última coisa do jogo. Então, isso tem que ser uma coisa diabólica, isso não pode ser uma coisa normal, entendeu? Envolvendo as crianças, justamente os jovens, entendeu? Então, olhem bem seus filhos, seus jovens, olhem para ver se não estão mutilados no braço, não estão cortados. A mãe olha a menina, né? O pai olha o menino direitinho, se bem que a mãe também olha o menino direitinho, mas a mãe já tateia melhor, a menina olha, vê o que tem, se não tem corte. Como é que você fez esse corte? Por que você fez isso aqui? Entendeu? Por quê? Porque isso aí hoje é um caso sério, um caso seríssimo de pessoas que tiram sua vida por nada. Vão sendo hipnotizados num jogo, vão lá e depois tiram sua vida. É só isso aí, Faria. Valeu. Então vamos para a próxima, pessoal. O Senado mantém brecha para o fundo eleitoral, coisa ridícula, mas infelizmente aconteceu. A 9h25 a pauta de... Senado mantém brecha para o fundo eleitoral, coisas que nós estamos combatendo aí, o aumento, né, do fundo eleitoral, né? Eu e o Bira, nós falamos isso ontem, né? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Falou? O Senado rejeitou flexibilizar as regras das campanhas e o projeto sobre o fundo eleitoral agora volta à Câmara. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o líder do Cidadania na Câmara, deputado Daniel Coelho. Bom dia, deputado. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos da Jovem Pan, aos ouvintes. É um prazer a gente poder estar participando do programa. Nós é que agradecemos. Deputado, depois de muitas críticas, a grande pergunta que se faz, será que existe algum clima para continuar se discutindo essas mudanças agora na Câmara? Olha, eu espero que não. Nós tivemos na primeira votação na Câmara do Cidadania, todo votou contrário e foram poucos votos, não chegamos a 100 votos contrários, somando aí alguns outros partidos e votos individuais também, dissidentes de suas bancadas, mas o recado que veio do Senado, eu acho que dificulta realmente você avançar naquela lei dos partidos, que além de ter muitos absurdos, estava muito mal redigida, foi uma peça que foi construída no plenário, como usamos no ditado popular, realmente escrita nas coxas, e era um texto que só faria atrapalhar, diminuir transparência. E ainda fica a dúvida, porque a maneira, inclusive, como o Senado aprova o fundo eleitoral sem valor, nos deixa sem saber de fato o que quer esse acordo que foi feito dentro do Senado. Então, ainda há muita insegurança, mesmo na parte do texto que permanece, que é uma parte que autoriza o fundo eleitoral sem dizer que valor terá esse fundo. E a gente sabe como acontece lá na frente a questão do orçamento, que é onde esse fundo será estabelecido. O orçamento é sempre a votação do último dia útil do ano, votação que sempre acontece na madrugada, onde dificilmente você tem destaque, você tem voto dissidente. Então fica ainda o receio da tentativa de aumentar o valor do fundo eleitoral através do orçamento, já que ele saiu em branco do Senado. Deputado, bom dia, aqui é o Bruno Garchag. Deputado, bom dia, Bruno. O senhor está aí no dia a dia na Câmara, o senhor acha possível que depois de toda a pressão da sociedade contrária a essa excrescência dessa proposta, depois do Senado ter se recusado a chancelar essa proposta e passou a responsabilidade de volta da Câmara dos Deputados, o senhor acredita que haverá uma maioria de deputados que reinsira esses pontos e vote favorável a essa proposta? Olha, eu não consigo responder com precisão, Bruno. Ontem à noite estiveram reunidos diversos líderes. É evidente que nós não fomos convidados para a reunião, exatamente para fazer essa avaliação, como também a avaliação do que está em julgamento hoje, que é a chamada Lei da Mordaça, tentando impedir
os auditores fiscais de denunciarem ao Ministério Público, à Polícia Federal, quando identificam uma movimentação que dá o indício de crime sendo cometido, seja o crime de corrupção, seja o crime de tráfico de drogas, o crime organizado, ou seja, a cada dia, principalmente depois da aprovação da reforma da Previdência, onde a Câmara, teoricamente, ganhou uma certa credibilidade com a sociedade, mas de lá para cá foram uma sequência de ações que foram tomadas pela Câmara que estão indo de encontro, que estão enfrentando a opinião pública e o bom senso. Nós tivemos a votação da lei do abuso da autoridade, que passou qualquer limite, uma aprovação de uma lei sobre fake news, colocando cadeia para quem compartilha uma notícia falsa, vem a lei dos partidos. Então fazem 30 dias que a Câmara está num caminho equivocado, ignorando a opinião pública. Nós esperamos que após essa votação no Senado haja um bom senso e que eles retornem à normalidade. Esse apelo que nós estamos fazendo aos demais partidos, às demais lideranças, e a gente espera, começando por hoje, essa sinalização. Essa votação da lei da mordaça, que pode acontecer hoje à noite, é uma sinalização péssima. Você proibir um auditor fiscal de fazer a denúncia quando ele vê que tem um crime cometido, é a sinalização de um ambiente na Câmara de ignorar a sociedade. Então, eu não me surpreendo se houver a tentativa do retorno daqueles itens que foram retirados no Senado. Mas vamos lutar, evidentemente, para que esses itens não voltem, como também há a sequência dessas outras votações, abuso de autoridade, que deve vir em forma de veto, de todos esses assuntos que a Câmara está jogando mais para dentro para o seu corporativismo do que para o eleitor, para a sociedade e para o Brasil. Deputado, como o senhor mesmo disse, o seu Partido Cidadania não foi convidado para essa reunião, mas o senhor certamente teve informação a respeito da reação desses parlamentares que votaram a favor dessa excrescência. Eu queria saber exatamente isso, qual foi a reação desses deputados depois que o Senado resolveu retirar toda essa parte que foi apoiada por eles e votada por eles. Eu acho que houve, primeira sensação de surpresa. Não se esperava que o Senado fosse nesse caminho, até porque no Senado existem vários dirigentes partidários, presidentes de partido, que tinham participado do acordo junto com os deputados na Câmara para aprovar o projeto. Então, houve um sentimento ali de surpresa, até de descumprimento daquilo que alguns senadores tinham dito aos deputados. Agora, a gente tem que considerar o cenário do Senado. O Senado teve uma renovação mais real e mais profunda do que a da Câmara dos Deputados. Enquanto a Câmara teve um índice alto de renovação, mas quando a gente observa nas práticas a renovação não foi tão grande, o Senado realmente tem uma bancada mais independente e menos dependente, menos vinculada ao que se chama hoje de centrão. Então tem mais senador votando com sua consciência do que com esse blocão do meio, que é uma coisa extremamente presente na Câmara, mesmo após o processo de renovação. Então, esse sentimento inicialmente foi de realmente grande surpresa. Ninguém estava esperando esse tipo de reação e confesso que eu estava me sentindo, inclusive, derrotado, sem chance de retornar a esse debate, porque achava realmente que o Senado poderia chancelar, se não na totalidade, mas na grande maioria, aquilo que foi aprovado na Câmara. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, o senhor mencionou no início dessa entrevista o fundo eleitoral, essa regra que foi aprovada pelo Senado, ela deixa em aberto o valor. E aí pode acontecer de, na calada da noite, na virada da madrugada, os deputados aprovarem lá um valor muito maior do que aquele previsto. O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: qual seria a regra mais adequada para se estabelecer agora pela Câmara dos Deputados para se definir, se estabelecer exatamente o valor e não ter nenhuma surpresa futura? O que nós estamos defendendo na cidadania é o fim do fundo partidário, porque hoje nós temos fundo partidário e fundo eleitoral, e quando foi criado e ampliado o fundo partidário, ele foi ampliado para os partidos pagarem o seu custeio e depois pagarem as campanhas. E na sequência já foi criado o fundo eleitoral. Então já há aí dois fundos que, na nossa opinião, eles são desnecessários. Então seria a extinção do fundo partidário, que os partidos aprendessem a fazer o seu custeio através da arrecadação dos filiados e que você tivesse um fundo eleitoral aprovado em um valor razoável que não ultrapassasse da última eleição, mas considerando essa economia do fim do fundo partidário que funciona em conjunto. Nós sabemos que vários partidos, inclusive, não gastam fundo partidário. Tem um custeio muito baixo
economizam, juntam esse dinheiro para somá-lo ao fundo eleitoral e transformar a eleição em uma eleição talvez até mais ou tão cara como eram as eleições no período do financiamento privado. Então, seria o teto do que foi gasto na última eleição e a eliminação do fundo partidário que continua a ser pago todos os meses, mesmo em anos que não tem eleição, a proposta que considero ideal para a gente ter um equilíbrio e uma busca da diminuição dos custos de campanha. A Câmara, o Congresso, o Senado não estão discutindo a diminuição dos custos de campanha, eles estão discutindo o aumento do valor a ser gasto nas campanhas. Nenhuma regra entrou em debate que possa impedir os custos exagerados em campanha, que possa coibir práticas que nós sabemos que são caras e que, na verdade, não ajudam no convencimento do eleitor, porque não estão no centro da divulgação de propostas, e sim naquela estrutura de gente na rua, de material, apenas elevando o custo de quem quer divulgar suas ideias. Então, a Câmara e o Congresso continuam equivocados em não discutir a diminuição dos gastos, que é aumentar o fundo ao invés de diminuir gastos. Deputado Daniel Coelho, líder do Cidadania na Câmara Parlamentar de Pernambuco, participou aqui do Jornal da Manhã. Muito obrigado, deputado. Bom trabalho. Ou seja, Flávio Bolsonaro. Não. Ou seja, né, pessoal? Quando tiver campanha eleitoral, eles praticamente não precisam fazer a prestação de contas. Porque isso está para ser votado essa madrugada, né? E se eles derem um aumento lá que nós não saberemos qual foi, vão esconder de nós, aí, pelo amor de Deus, né? Ou seja, esse país o que é certo virou errado, o que é errado virou certo, né? É um país de corruptos. O que você acha, Bira? Eu acho que num país que está contingenciando gastos, né? Que está tratando de uma reforma da Previdência, um país que está procurando cortar recursos, inclusive cortando recursos de várias áreas, assim, educação, etc. Até na área do militar houve cortes também profundos, aí, que não foram cortes, foram contingenciamentos, né? Que agora estão sendo liberados aos poucos. Conforme vai tendo fôlego, o governo vai, conforme ele vai arrecadando, ele vai liberando aquilo que está previsto da LOA. Essa LOA que foi feita no ano passado, a Lei de Orçamento Anual, ela foi feita para quebrar o primeiro presidente que entrasse. Ela foi feita para quebrar. Só que, com um jeitinho aqui, com um jeitinho ali, o senhor Paulo Guedes, com a maleta dele na mão, segurando com a chave do cofre, né? Dizer, que nem a esposa da gente, quando a gente não pode gastar, né? A esposa, não, já passa esse cartão para cá. Né? Então, sabe, né? O Paulo Guedes sabe o que pode fazer. E conforme ele vai podendo, ele vai soltando, né? Os recursos, parece que agora está vindo 14 bilhões para as Forças Armadas, está precisando para fechar o ano fiscal, né? Alimentação, energia elétrica, essas coisas, telefonia, eu vi por aí escrito em algum lugar. Mas, de qualquer maneira, enquanto está todo mundo falando em apertar o cinto, por que os políticos estão falando em aumentar a verba de gabinete dele? Logo agora que o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro comprovou, ganhou uma eleição, colocou a maior bancada de deputados e senadores, colocou uma bancada de deputados e senadores, não, botou uma das maiores bancadas que tem, a nossa, né? Rapaz, né? Tá acabando, mas vamos dizer que ele colocou a maior bancada, né? Vamos dizer que ele colocou a maior bancada. Se não foi a maior, foi uma das maiores, né? Tá certo? E o que aconteceu? Ele fez isso com baixíssimo custo. Entendeu? Baixíssimo custo. Então, por quê? Porque não precisava talher de prata, almoço requintado, a marmitinha estava ali, tá certo? E aí ele fez o principal, o povo trabalhar de graça para ele. Por que ele fez o povo trabalhar de graça? Porque o povo está cansado de ser roubado. O povo está cansado de ser lubridiado, enganado. E mesmo aqueles que a gente acharam que não iam fazer, estão fazendo isso agora. Parece que o ser humano, ele entra lá e se modifica, né? Ele veste aquele paletó, ele troca a pessoa. Mas eu acho que é isso. O Congresso Nacional, de maneira geral, está na contramão
da opinião pública. A gente pensou que esse Congresso ia mudar, mas votando matérias bomba desse tipo, né? De pacote de abuso de autoridade, pacote de aumentar verba para campanha eleitoral e para ano eleitoral de gabinete, não querer fazer prestação de conta padronizada, querer que cada um faça a sua prestação de conta. Ora, isso aí todo mundo sabe que está errado. Se nós que pagamos a conta não fazemos nada, não batemos a boca, não falamos alguma coisa, quem vai fazer? Eles que não vão. Confere, Faria? Claro, positivo. Agora, gente, para a última pauta nossa aqui, alguém aqui discorda de mim, acha que o Lula não teve defesa? Acha que o Lula, a defesa dele foi prejudicada? Ele não teve uma defesa contraditória, né? Agora, quantos recursos o Lula teve, gente? Inimagináveis, né? E agora estão dizendo que o Lula não teve defesa, né? Que ele foi até o Papa, ele foi. Até o Papa. Gente, é 4h23, tá? Que aqui eu comento nessa live aqui, conforme vai acontecendo. Aí eu viro, se você quiser comentar, aí você dá uma pausa aí você comenta. Dá tempo de eu pegar um copo com água, porque aqui tá quente pra caramba. Tá aí, aqui também, cara. Tô doido pra terminar a live e me tirar a camisa. Valeu, vou lá então. Vai lá. A gente fica cada dia mais decepcionado, né? Vamos ouvir. Alegando violações, Lula presta depoimento ao Conselho Nacional de Direitos Humanos. Informação de Renan Porto. Representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos colheram o depoimento do ex-presidente Lula por cerca de 2 horas nesta terça-feira. O processo faz parte da apuração de denúncias sobre uma possível violação de direitos do petista que se encontra preso em Curitiba. A acusação é de que o ex-presidente não foi submetido a um julgamento justo e não teve direito à defesa respeitado. Não teve direito de defesa respeitado. Eu nunca vi um cara ter uma defesa igual o Lula teve. Brincadeira, né? Do Conselho afirma que durante o depoimento, Lula comentou sobre a condução coercitiva e defendeu que teve direitos políticos cerceados. O presidente do Conselho, Leonardo Pinho, afirmou que caso o relatório seja aprovado no plenário do órgão, será possível fazer recomendações sobre a anulação da condenação. CNDH pode emitir recomendações, por exemplo, pode inclusive recomendar a anulação desse processo, se chegar... Anulação do processo. Foi o dinheiro que foi recolhido aí pela Polícia Federal. Isso aí não quis dizer nada, não? Conclusão que não teve direito à defesa, que não teve julgamento justo, nós vamos poder, por exemplo, pedir anulação desse processo, recomendar aos órgãos brasileiros. Não teve direito à defesa, pois isso é a maior sacanagem que eu já ouvi até hoje. A anulação e também podemos levar aos organismos internacionais, ao Conselho de Direitos Humanos da OEA, da ONU, enfim, de todo o sistema internacional de direitos humanos. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, entende que a conclusão da investigação irá indicar que o ex-presidente é uma vítima. A conclusão, diante de tudo aquilo que nós já levamos ao processo aqui no Brasil, diante do que nós já apresentamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, a nosso ver, a conclusão irá reforçar que o ex-presidente Lula é vítima de violação às suas garantias fundamentais, aos seus direitos humanos. A denúncia que permitiu a investigação foi aprovada em julho pelo plenário do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e está sob a tutela da ministra Damares Alves. A investigação deve ouvir ainda o jornalista Glenn Greenwald do site The Intercept Brasil, o ministro da Justiça Sérgio Moro e o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O Estadão informa que hoje Lula será visitado por Chico Buarque de Holanda, Bruno Garchardi. Pois é, imagine então qual seria a posição do Conselho Nacional de Direitos Humanos em relação àqueles presos que estão amontoados em vários presídios, degradados, em condições subhumanas. Se o ex-presidente Lula está preso lá com todo conforto, numa cela
da Polícia Federal de Curitiba, que dirá os outros presos. Agora, é uma situação um tanto quanto esdrúxula, sendo que esse conselho faz parte, formalmente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ou seja, os representantes desse conselho têm um discurso completamente diferente em relação ao Lula do que o próprio governo Bolsonaro e provavelmente da própria ministra. Então, há algo de esquizofrênico aí que eu não consigo entender. Claramente, essa fala é de alguém que apoia o presidente Lula. Agora, falar em condições ruins da prisão do Lula, isso afeta os direitos humanos, isso é brincadeira, isso é querer gozar com a nossa cara. A falta. Também vocês têm que entender, né? Não tem a cachaça dele lá, pô. Sacanagem. Deu até... prisão comum, né? Eles fazem a cachaça lá, né, Vitor? Aí ia tomar cachaçinha dele. Na prisão comum rola cachaça de boa e lá não pode ter. Minha pauta é... Ô, para aí, tá bom, já tô sabendo. Fica quieto, Faria. Então, Faria, isso aí eu acho que não tem nem comentário, isso é autoexplicativo. Nós podemos levar para os organismos internacionais, que é um desumano. Quantas vezes eles levaram e nada aconteceu? Pode levar para a ONU, pode levar para alienígena. Aliás, não leva para alienígena não, que eu acho que ele vai pegar uma arminha e vai desintegrar você. O alienígena vai falar, você tá falando isso mesmo? Mas vem cá, filho. Psss. Vai desintegrar, ele vai virar pozinho. Oh, meu Deus do céu. O cara vem falar, cara, todo santo mês, toda santa semana tinha eu queria saber de onde é que sai tanto dinheiro para poder pagar tanto advogado, porque eu fico curioso, ele podia só dar uma pista de quem tá pagando isso aí, mas ele tem muitos amigos, né? Ele vive dos amigos, ele não tem nada, ele vive dos amigos, né? Nada no nome dele. Eu lembro da vez que o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro perguntou, quanto o senhor ganha por mês? Aí ele, eu acho que é 40, mas ele pode ser 60, eu não sei exatamente quanto que eu ganho por mês, senhor. Você sabe quanto você ganha por mês? Eu sei, tá no meu Olerite ali. E eu sei os meus descontos também, porque eu pago imposto de renda. E ele, safado, não paga imposto de renda. Você sabe disso, né? Mas é. E tem a anistia, que ele paga, que ele ganha, e ainda tem toda a mordomia de ex-presidente. Tem os motoristas que ele não usa. Segurança. Estão sendo pagos, segurança. A pauta nossa terminou, Vira. Tá, eu tenho... Vamos encerrar, só deixa eu fazer uma pauta. Minha pauta é últimas notícias. Últimas notícias. Então aqui no site 360, a CCJ da Câmara dos Deputados, aprova a pena maior a líder religioso condenado por crime sexual. Líderes religiosos ou pessoas que inspirem confiança. Mas na verdade eu tirei o projeto de lei aqui, ele fala assim, ó, esta lei altera o decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para caso de aumento de penas nos crimes de dignidade sexual cometidos com abuso ou violação de dever inerente ao ofício ou ministério. Então, por exemplo, o site foi meio tendencioso, falou de líder religioso, mas vamos falar aqui, por exemplo, de uma organização, qual que seja ela. O exército, por exemplo, certo? Ou o coronel ali usar da influência dele para... Já existia, né? Que era assédio sexual, certo? Só que agora está dando uma pena maior quando isso usar por exemplo, o coronel chama tenente, eu chamo tenente, deixo o tenente numa posição, aí daqui a pouco tranco a porta, não sei o que, tal, e a tenente fica com vergonha, precisa de dar aquele emprego dela, não quer falar para ninguém e tal, mas um dia ela vai lá e denuncia e diz o que aconteceu. A pena para mim vai ser maior do que para um abuso normal de assédio sexual, entendeu? Então, ele fala assim, inerente ao ofício ao ministério. Aí, continua aqui. Líderes religiosos, pessoas que inspirem confiança. Aquele líder religioso que leva para a sala íntima, seja padre, seja pastor, seja umbanda, qualquer religião, aí leva lá, não, porque eu tenho que dar o teu passe lá, eu tenho que
a conversar com você, tem que te aconselhar na sala íntima. E na sala íntima ele vai lá e toca a pessoa se sente tocada e se sente abusada. É louco quem faz isso. João de Deus, pode ser, que seja. João de Deus foi bem pior que isso. Tá? Que determina o crime de projeto aprovado nessa quarta-feira, foi hoje, 18 de setembro. Essa matéria é de 19h31, tá? De hoje. Do 360, Poder 360, quem quiser ler. CCJ da Câmara aprova pena maior para líder religioso condenado por crime sexual. Líder religioso, etc. Tem o projeto de lei lá, só dá uma olhadinha. Olha, essa aqui é legal, hein? Essa aqui é de hoje também. Essa aqui é de hoje? É isso mesmo, de hoje. 19h31 também. Senado rejeita a recondução de 2 membros do Conselho Nacional do Ministério Público que defenderam o Dallagnol. Você lembra que o Dallagnol foi chamado lá, né? Aí foi além de Lauro Machado Nogueira, o Senado rejeitou a recondução do promotor Demerval Farias. Os dois eram maiores defensores da Lava Jato no Conselho Nacional do Ministério Público. Isto foi hoje, aconteceu hoje. O Senado está brincando. Está brincando. Senadores rejeitam a recondução do membro do CNMP que não puniu Deltan. Tá? Isso aconteceu hoje, por volta de 19h31, foi a matéria O Antagonista, certo? Grande Luciano Heng, também do Poder 360, matéria de quarta-feira, 18h24, do dia de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral condenou o empresário Luciano Heng, dono da rede de lojas Avan, por propaganda eleitoral irregular em favor de Jair Bolsonaro. Então, o candidato da Previdência terá que pagar, então o apoiador do candidato à Previdência terá que pagar uma multa de R$2.000, acrescida de juros e correções a contar dessa data em que as propagandas irregulares foram veiculadas. A sentença foi proferida na última sexta-feira, dia 13, após a desistência da defesa de recorrer da ação. A pena de R$2.000 pro Hang, ele falou, para tirar agora do bolso? Ele tira. Não, ele foi R$2.000 da ação que ele anda com a carteira dele. Ai, R$2.000, tá os dois rindo aqui, o presidente do lado e o Hang do outro. Agora vai a bombástica. Essa aqui é do amigo de direita. Mas é bombástica. Segundo fontes não confirmadas, hoje, quarta-feira, 18 de setembro, após alguns parlamentares deixarem a legenda, de acordo com o site O Antagonista, o presidente Jair Bolsonaro pode deixar o PSL. O motivo é que um desgaste entre ele e Luciano Bivar, que não quer deixar a liderança do partido. Bivar argumenta que abriu as portas da legenda para o presidente, que por sua vez disse que o PSL só tem a maior bancada da Câmara dos Deputados por causa dele. O Antagonista informou ainda que 18 dos 53 deputados federais do partido pode deixá-lo em breve. Nós acabamos de falar isso. Se tem briga entre o presidente da República, que é da legenda, e o presidente do partido, vai ruir. Não é? Ou você via... Nós falamos no início. Então, essa notícia está no site Amigos Brasil de Direita. Quarta-feira, 18 de setembro, 18h30. Foi isso aí, essa notícia. Agora, meu caro amigo, se você quiser fazer suas considerações finais, estamos atingindo a marca de 1 hora e 7 minutos. Caramba, tudo isso. Pessoal, mais uma vez eu vou agradecer a atenção aí de todos vocês, tá? Espero que a gente tenha clareado as ideias aí do que está acontecendo no nosso país, né, em relação à política, tá? Como eu termino a live, né? Primeiro a continência do suboficial Faria aqui, tá? Do meu amigo Bira aqui, para todos vocês, tá? E nossa união é muito importante, cada dia que passa continua sendo mais importante para a gente ter um país melhor, e cada vez nós estamos vendo aí que a coisa está crescendo, né? Muitos problemas. De coração, um beijo no coração de vocês com o maior respeito, e amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. Deixar o Bira fazer as considerações finais dele.
Como eu sempre faço as minhas considerações finais, nós não carregamos a verdade, não somos o dono da verdade. A gente vai garimpando, vai vendo as coisas e vai trazendo para vocês. Mas não leiam qualquer coisa, não entrem em qualquer site, não vá atrás de qualquer um e não sai dando vermelhinha para gente que fica pregando o fim do mundo, o apocalipse, tá certo? Parece que o povo gosta de dar dinheiro pra gente que... Vamos começar, Faria. Atenção, o mundo vai acabar hoje, até a meia-noite. Se não acabar, até a meia-noite de amanhã. Ele já tá tão fraco já o negócio dele lá que ele já tá dando, né? Ele já tá empurrando pra frente. Pode ser que acabe o mundo hoje. Mas dá uma vermelhinha aí, você vai ficar com esse dinheiro aí, o mundo pode acabar hoje. Quer dizer, vamos evitar esse tipo de gente, alarde, pessoas que falam de coisas que não sabem, não tem. Tudo que nós falamos e comentamos aqui está calcado em algum órgão de imprensa, as que nós confiamos, é claro, né? Aquilo que a gente acha que é plausível, aquilo que a gente acha que é real. Porque, inclusive, esses órgãos de imprensa pregam algumas fake news também. Esses, não tem mais nenhum que está falando só a verdade. Então tem poucos sites aí que a gente consegue tirar a verdade mesmo. E esse mesmo do presidente sair da legenda, eu só acredito porque o Bivar e ele já estão se bicando faz um tempinho, né? Já faz um tempinho. Então é plausível. Aquilo que faz sentido. Agora aquilo que totalmente não faz sentido nenhum. Entendendo? Os blindados já chegaram a Brasília já, não? Não chegaram ainda não. Chegaram a Brasília. Então, quer dizer, o Bolsonaro... Caiu o cabelo do Bolsonaro, que ele está com câncer? Não caiu, né? Ou a peruca dele é igualzinho o cabelo, né? Oh, meu Deus do céu. E olha, do Arco da Velha, só falta chegar os alienígenas lá no Planalto Central, né, querer votar alguma lei. Só está faltando isso, porque o resto tem de tudo. E aqui não, aqui a gente tem a verdade, a gente só traz a verdade. Um grande abraço para vocês, boa noite e mais uma vez, minha continência. Valeu, gente. Hoje nós falamos pra caramba, valeu. Até mais. RenderForce.com